YouTube. Então, a gente está aqui com live simultânea nas 3 redes, aqui nas 3 mídias. Então, aproveita, manda aqui, ó, no aviãozinho, manda para mais 3 amigas que estiverem aí e chama para vir para cá, porque você vai entender hoje por que, mesmo sabendo que você precisa emagrecer, você só pensa em comer. Alguém tem alguma sugestão? Por que será que isso acontece, né? Porque você sabe que tem que emagrecer, que precisa emagrecer e mesmo assim você não faz o que precisa ser feito. Então aqui eu vou hoje explicar um pouquinho como que funciona esse processo e eu vou te mostrar aqui 3 passos para conseguir mudar. 3 passos para mudar essa realidade e começar realmente a cancelar essa coisa de efeito sanfona, de comer quando você sabe que não pode comer, porque você tem uma meta maior, de entender, de fazer escolhas conscientes, de entender como que isso funciona. Então, a live de hoje está muito positiva em relação a isso. Você vai poder tirar dúvidas, trazer aqui as suas experiências, como é que isso te influencia ou não. Então, é muito importante que você fique ligada. E, ó, uma outra coisa importante é anotar aí, ter papel e caneta à mão, tá? Porque eu vou dar aqui um exercício prático hoje, durante a live, para você já colocar em prática e começar a identificar esses padrões, esses conceitos e como que isso te prejudica no dia a dia, tá certo? E como que você vai conseguir mudar esses padrões e começar de fato esse processo de mudança para conseguir emagrecer de forma saudável, definitiva, sem sofrimento, sem dietas malucas, para que você possa realmente ter esse aprendizado, conhecer, aplicar essas técnicas e começar a ter resultados efetivos desde já, tá certo? Então a gente vai começar aqui com o tema e eu quero que vocês saibam, que vocês entendam aqui logo de início, que qual que é um grande desafio, qual que é o maior desafio que a gente encontra para romper a barreira que as pessoas têm em emagrecer. Romper a barreira é o quê? A barreira da resistência. Então existe muita resistência em diversos aspectos. Um dos motivos, os primeiros motivos aqui, é porque as pessoas sentem que não estão no controle. Sabe aquela coisa que é muito comum de ouvir? Que assim, Dani, eu não consegui controlar, eu não consigo resistir. Se eu vejo uma coisa gostosa ali, um doce, se eu vejo uma sobremesa que é tentadora para mim, eu acabo não resistindo e eu ataco aquela sobremesa, eu como aquele doce, né? E aí a pessoa, ela se coloca numa posição como se ela não tivesse controle sobre aquela situação. Então, ela fica o quê? Numa posição ali de que ela não assume a responsabilidade daquela atitude. Então, assim, primeira coisa que é importante fazer é começar o quê? Entrar em ação e começar a se colocar como responsável pelos seus atos, tá? Porque se você pensa, estava ali o alimento, estava ali a sobremesa. Se você comeu aquele alimento, foi uma escolha sua. Você foi lá e escolheu comer, não é verdade? Então, assim, é porque você nunca mais vai poder comer? Não é isso. Mas você pode ter consciência em relação àquelas escolhas e ter escolhas muito mais efetivas, muito mais inteligentes e saber a hora que você vai fazer aquilo, a hora que você vai comer, que você vai escolher por aquele alimento, tá certo? Um outro ponto importante, as pessoas acham que não tem escolha. Por exemplo, teve uma situação muito recente que a pessoa falou assim, não, Dani, mas eu não consigo, porque no frio eu não consigo deixar de comer doce, eu não consigo deixar de comer comida gordurosa, porque o frio me faz comer mais. Então, assim, ela se coloca numa posição, numa postura, como se ela não tivesse escolha. Então, assim, o frio, o calor, as oportunidades que estão ali na sua frente, os eventos sociais, são situações externas que você não pode controlar, não é verdade? O que você pode controlar? O que está na sua base ali, o que está na sua responsabilidade que você pode controlar? Então é isso que você tem que atuar, no que você é capaz de controlar. Se você coloca como eventos externos, condições, situações, e você acha que não consegue ter escolha em relação a esses pontos, se você não consegue controlar essas escolhas, vai ser muito mais difícil você conseguir ter um resultado. Por quê? Você vai sempre atribuir ao outro essa função, sempre atribuir a condição do tempo, do clima, da situação, do evento social, e aí você fica o quê? Você se afasta do que é você como responsável e atribui isso para o outro. Então você perde o controle quando você se coloca nessa posição, quando você se coloca sobre esse prisma, né, sobre essa visão.
E, muitas vezes, o terceiro ponto aí é que a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, ela não tem conhecimento. Então, o fato de não ter conhecimento acaba fazendo ela resistir, né? Então, assim, isso eu percebo, assim, em alguns encontros de mentoria, né, em pacientes, que a pessoa, ela começa a colocar, ela tem os preconceitos em relação a alguns temas, algumas situações, ela acredita que aquilo é daquela forma, e o fato dela não conhecer um outro caminho faz ela resistir, né? Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, as pessoas falam assim, mas eu tenho muita fome, Dani, eu não consigo reduzir esse alimento, eu não consigo colocar outra opção, porque eu tenho muita fome. E aí ela desconhece que o simples fato dela ter uma alimentação que está desregulada, que muitas vezes os horários estão ali incompatíveis, né? Os horários estão ali muito espaços, ou então ela acaba restringindo muito em alguns horários e aí come muito em outros. O simples fato de não estar se alimentando de forma adequada faz com que ela tenha mais fome. E aí isso gera esse ciclo, né? Então, quando você começa a conhecer mais, começa a entender mais esse processo, isso vai ficando muito mais claro, tem muito mais clareza. Por exemplo, lá dentro do método, no grupo VIP, a gente teve uma aula extra com conteúdo sobre proteínas, a importância de se alimentar, de comer proteínas em todas as refeições, de aumentar a quantidade de proteínas, porque a proteína dá mais saciedade e isso faz com que você tenha menos procura ali, menos vontade de comer outros alimentos, como, por exemplo, os carboidratos simples. E aí a gente percebe que existe uma resistência ainda das pessoas de comerem, né? Mesmo a gente falando, mesmo colocando às vezes o conteúdo, né? As pessoas ainda resistem um pouco. Por quê? Porque tem aquele hábito, né, de comer mais carboidrato, de se alimentar de uma outra forma. Então existe toda uma necessidade de mudança de hábito. E essa necessidade, ela vem o quê? Com o aprendizado. Quando você começa a conhecer mais, quando você começa a ter mais acesso à informação, isso vai te proporcionar um conhecimento diferenciado e você vai conseguir aplicar. Porque se você aprende, faz, né, você vê lá, você tem o conhecimento, tem o acesso, mas você não pratica isso, da mesma forma você não vai ter resultado, não é verdade? Então, esses 3 pontos são os pontos onde as pessoas mais resistem, né? O fato de sentir que não estão no controle, que sempre está condicionada, sempre está exposta a alguma questão externa que ela não tem controle. Quando acreditam que não tem escolha, né? Quando coloca aí, o tempo, a mãe que fez a comida que não está dentro da dieta dela, o marido que não ajuda, né? Um pouco a gente viu também naquela live de sexta-feira, falando sobre sabotadores, né? Se você não assistiu essa live, depois olha lá no feed que está no IGTV gravada, quem são os nossos maiores sabotadores, né? Dentro dos nossos grupos que auxiliam nesse processo de sabotagem. Então, quando ela não tem esse conhecimento e não aplica isso, fica muito mais fácil de resistir a esse processo de mudança e efetivamente mudar e aplicar, né? Então, assim, o que a gente pensa trazendo aqui para a chave da mudança? Quando a gente pensa na chave da mudança, a gente tem aí 3 pontos principais, né? São os 3 R's, que são importantes da gente pensar e trazer cada ponto desse para o nosso dia a dia e compreender o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer para buscar esses passos, né, de colocar esses passos em aplicação para obter resultados, tá certo? Então, o primeiro passo que a gente pensa aqui, que a gente começa a trazer, que é importante na mudança, é a relação. Como assim, Dani, a relação? É importante que você faça parte, né, de um grupo, de uma comunidade, que você se relacione com alguém que esteja com os mesmos interesses que você, né? Que tem ali as mesmas intenções que você. Por quê? Que volte a trazer a esperança de que essa mudança é possível, tá? Porque quando você está num grupo social, ou quando você está num relacionamento, ou quando você está inserida num ambiente em que as pessoas pensam muito diferente de você, têm outras perspectivas, têm outras crenças, se você está ali com um determinado objetivo e essas pessoas estão muito distantes do que você quer para você, é mais difícil de você conseguir se manter ali. Então, é importante, o primeiro passo, você estabelecer, criar novos vínculos, criar novas relações que vão aí buscar, fazer você voltar a acreditar que há uma solução para esses problemas.
Porque se você faz parte de um grupo, né? Você está ali num grupo familiar, no meio social, com um relacionamento, que te fala, não, isso não precisa ser bobagem. Já tentou um monte de vezes emagrecer e não conseguiu. Você emagrece e engorda. Para que isso? Deixa isso para lá. Se você está inserido num ambiente, num grupo, e que esse grupo não te apoia, é muito mais difícil de você manter. Porque existe ali todo um padrão, né? Existe todo um padrão ali de manipulação desse ambiente, que é um padrão de manipulação inconsciente, não é uma coisa que é programada, que é prevista, mas que existe esse padrão de manipulação inconsciente que acaba te levando a não conseguir aderir a essa mudança. Né? Você começa até a fazer por algum tempo, mas depois você vai e declina de novo. Então, esse primeiro R, né, desses 3 R's da mudança, que é a relação, é um fator importante de você começar a desenvolver, buscar meios, buscar comunidades, buscar grupos, buscar pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Então, por exemplo, quando você quer emagrecer, se você pertence a uma comunidade, a um grupo, a um método, que as pessoas estão ali com o mesmo objetivo, você vai ver que não é só você que tem aqueles desafios, que tem aquelas dificuldades. Você vai perceber que as pessoas têm problemas parecidos, têm desafios semelhantes. E quando você está num grupo desse, esse grupo se apoia. Um apoia o outro. Quando um está mais animado, motiva o outro. Aí um desanima, o outro vai lá, não, vamos embora, vamos fazer. Eu fiz assim, eu fiz de outra forma. E você começa a entrar ali numa mesma vibe de pessoas que querem buscar o mesmo conteúdo, que querem buscar o mesmo aprendizado. Então, isso é importante, né? Esse é um dos passos essenciais, você buscar grupos, buscar relacionamentos, buscar pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Porque senão, ó, que a Nath falou, né, que tem razão, porque isso acontece muito, né? Se você está num grupo que todo mundo pensa diferente, né, que todo mundo quer outras coisas, fica muito mais difícil para você seguir aquilo. Por quê? Parece que você está ali, né, você é um ET. Você pensa uma coisa, fala uma coisa, todo mundo fala o contrário, né? É igual essa coisa de empreender, né? A Nath está aqui com a gente, a Nath é uma empreendedora maravilhosa, trabalha com toda a questão do empreendedorismo, né, feminina, com mulheres, então ajuda muito nesses conceitos. Eu estava pensando nisso hoje, falei, gente, nós empreendedoras, a gente vai se juntando, né, vai se unindo aqui, vai fazer um clã, porque a nossa realidade, assim, a nossa visão, né, o nosso momento é muito diferente de outras pessoas. Então, por exemplo, enquanto tem uma galera, né, curtindo aí o feriado, relaxando, né, feriadão, a gente continua aqui, ó, a toda, né, trabalhando, produzindo, fazendo um monte de coisa. Então, a gente fica assim, como se estivesse num universo paralelo, não é? Então, quando você começa a se juntar, né, começa a se unir com pessoas que têm o mesmo objetivo que você fala, opa, encontrei meu grupo, né? A gente está aqui junta, né, trabalhando, fazendo, construindo um futuro diferente, e é a mesma coisa. A Nath colocou, quando a gente se sente sozinha, fica mais difícil emagrecer. É verdade, isso para tudo, né, Nath? A gente quer empreender. Se a gente fica sozinha, não tem ninguém empreendendo no nosso lado. Tem um monte de pessoas, né? Tem amigos que são CLT, tem amigos que não trabalham, tem amigos não sei o quê. E aí você fala assim, ai meu Deus, todo mundo curtindo, saindo, se divertindo, né? Aproveitando o dia, ficando sem fazer nada. E eu tô aqui ralando. Então, se você faz parte de um grupo que tá na mesma vibe que você, que tem os mesmos ideais que você se identifica, você fala, opa, vamos lá, vamos segurar a mão aqui, vamos embora junto fazer, não é? Para emagrecer é a mesma coisa. Você tem que buscar grupos, tem que buscar pessoas que têm os mesmos interesses que você. Porque senão, gente, as tentações são muito grandes, sabe? Ah, deixa isso pra lá, vem aqui, vamos comer, né? Vou pedir aqui um sanduba pra gente, vamos ver Netflix. Então, é muito mais fácil disso acontecer, não é verdade? Então, esse aí é o primeiro ponto, você buscar pessoas, buscar grupos, buscar apoio, né, de pessoas que tenham o mesmo objetivo, os mesmos interesses que você. Se o seu grupo não está te apoiando de alguma forma, não te ajuda nesse sentido, procure outros grupos, né, que vão te auxiliar nesse processo. E aí, ter um profissional, né, como a Nath falou, para te auxiliar, para te acompanhar, para te ajudar, é ainda melhor, porque você vai ter ali, ó, o direcionamento, né, você vai ter ali o caminho das pedras, já todo passo a passo para você fazer e conseguir colocar isso em prática, não é verdade? Então, o primeiro ponto é esse, a relação. Encontrou essa tribo, encontrou esse grupo, encontrou essa comunidade, qual que é o segundo passo importante? É o da repetição.
Como assim? Não adianta você começar a fazer, né, seguir lá a dieta, começar a fortalecer sua mente, começar a desenvolver novos hábitos. Eu vou agora meditar, fazer o ritual matinal, vou seguir aqui direitinho o meu plano, mas aí você faz aquilo uma semana e depois para. Vai adiantar? Não vai adiantar. Por quê? Você precisa ter consistência no que você realmente quer fazer, no que você realmente precisa fazer. Então, você vai conseguir ter mudança efetiva de comportamento, conseguir resultados quando você repete esse comportamento com frequência, né? Então, essa repetição, ela tem que estar associada com o quê? Com uma intensidade emocional. Você tem que ter ali uma intensidade emocional dentro desse seu novo aprendizado. Você tem que começar a fazer mais coisas, né? Repetir e entender que quanto mais você repete, quanto mais você faz, aplica esse comportamento, mais você vai tendo resultados, e com esses resultados, isso vai reforçando as suas crenças positivas de que você vai conseguindo encontrar ações assertivas para ter resultados positivos, né? Então, a mudança consegue muito você identificar esse processo, né? Você consegue muito repetir e cada vez mais melhorar seu comportamento, melhorar sua autonomia, melhorar sua responsabilidade em relação a diversas coisas, né? Então, esse aí é o quê? É o segundo ponto. Você começar a repetir, você começar a identificar quais são esses pontos, quais são essas necessidades e repetir comportamentos fortalecedores para conseguir buscar aí mais aprendizado, mais ações efetivas e ter resultados positivos, tá certo? Então, esse é o segundo ponto. E a gente tem aqui o terceiro ponto, que qual é? Antes do terceiro ponto, antes de eu falar do terceiro ponto, uma coisa que é bem interessante a gente falar, é que assim, quando você começa a repetir, você começa a repetir esses padrões, você começa a buscar aplicar esses hábitos, né? Você começa a ter mais seriedade em termos do que você quer. Você começa a ter ali mais força para repetir esses padrões, para colocar as crenças ali, para repetir essas crenças. Então, é muito importante você ter clareza do que você realmente quer, né? Quando você começa a ter clareza do que você realmente quer, você começa a entender quais são os pontos essenciais para começar ali a buscar novas relações, para começar a criar esses grupos, né, de conhecimento, a criar esses grupos de comunidades. E aí você vai cada vez mais associando, né, associando esses novos padrões a esses resultados fortalecedores, tá certo? Então, assim, quando você repete essa nova relação, ela vai te ajudar a aprender, a praticar, a adquirir ferramentas e habilidades para essa mudança, entendeu? E aí, o que a gente faz no terceiro passo? Qual que é o terceiro passo importante para que essa mudança aconteça? É a reestruturação. O que é isso? Você vai ajudar a pessoa a aprender novas formas de pensar, a promover mindset, a mudança de mentalidade e reestruturar a forma como ela se relaciona e como vê a vida. Então, você começa o quê? A entender que não é fazer uma dieta por um período de tempo curto, não é fazer uma dieta para ter ali, para perder 10 quilos, 15 quilos, depois voltar tudo de novo. Você vai conseguir mudar efetivamente, você vai conseguir reestruturar a sua vida de uma maneira que você consiga aplicar isso diariamente e você consiga mudar com frequência, que você consiga aplicar isso na sua vida de maneira efetiva, né? Então, você vai ali, se relaciona com outras pessoas, você vai criando, repetindo esses hábitos diariamente com disciplina, com consistência, para conseguir, de fato, ter resultados. E você vai aplicando isso em tudo, na alimentação, na prática de exercícios físicos, no fortalecimento mental, no controle do estresse, no relaxamento. Então, você vai buscando meios de aprimorar, de melhorar essa questão, né? Então, tem um exercício que é super interessante fazer, que é um exercício, uma técnica de balanço decisório. Então, o que esse exercício proporciona? Você vai entender nesse exercício
como que você tá, como que o seu comportamento se encontra e se ele tá distante ou não das suas metas pessoais. Então, a gente imagina aqui uma planilha, né, uma tabelinha, que tem duas colunas, tá? E aí você vai pegar agora aí papel e caneta, pega papel e caneta para anotar isso, você vai escrever quais são essas suas respostas, tá certo? Então, vou esperar aqui um pouquinho, pega papel e caneta aí para você escrever, para a gente começar, e anotem, porque esse exercício ele é muito bom, gente, sim, para você ter mais clareza e perceber qual que é a intenção, qual que como que esse balanço decisório vai influenciar, vai te ajudar a ter mais consciência do que é importante na sua vida para seguir aí esses acontecimentos, tá certo? Primeiro você vai fazer duas colunas, tá? Na primeira coluna você vai escrever razões para manter o comportamento. Então vai escrever isso na primeira coluna. E na segunda coluna você vai escrever razões para mudar. Então você vai ter duas colunas aí para escrever e você vai pensar nas respostas e vai escrever, tá? Primeira pergunta. Quais os benefícios de você ficar como você está? Então coloca lá, quais são os benefícios de ficar como você está? E aí você vai pensar, quais são os ganhos que você tem em permanecer acima do peso? Quais são os ganhos que você tem de comer comidas mais práticas, que você consegue pegar ali e comer com mais facilidade? Ou comer comidas mais saborosas, né, no seu conceito, na sua percepção? Então escreve lá quais são os benefícios de você ficar como você está. Escreve lá quais são os ganhos que você tem, tá? Primeira coluna, primeira pergunta é essa. Escreva. Vou dar aqui um tempinho e eu já vou dizer a pergunta agora da segunda coluna, que é as razões para mudar, ok? Pergunta da coluna razões para mudar. Quais são as suas preocupações de ficar como você está? Então, o que te preocupa em continuar da forma como você está? Ah, você está muito acima do peso, você está com problemas de saúde, você está com problemas de autoestima, sem energia. Quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas e as suas preocupações de você continuar como você está? E a gente vai, ó, pensando nas duas coluninhas aqui, vai lá, a primeira coluna de novo, naquela coluna razões para manter o comportamento, e você vai escrever a outra pergunta. Quais são as suas preocupações sobre a mudança de seus hábitos não saudáveis? Então, como que você percebe, tá? Como que você percebe essa mudança de hábitos? Isso para você é algo muito difícil, muito doloroso, te traz algum tipo de desconforto? Que tipo de emoções estão relacionadas? Então, você vai escrever ali quais as preocupações que você tem sobre essa mudança de hábitos não saudáveis. E eu vou passar agora para a segunda coluna, que são as razões para mudar. Quais os benefícios de mudar seus hábitos não saudáveis? Então, anotaram aí as perguntas? Anotem as perguntas e vão colocando as respostas para criar essa tabela, ok? Para a gente entender aqui como que esse balanço decisório vai ser importante na hora de entender se o seu comportamento está distante ou não das suas metas pessoais, tá certo? Então, vão colocando aí, escrevendo, e depois que fizerem isso, depois que vocês fizeram lá a pontuação, né, colocaram lá as duas colunas e responderam as perguntas, vocês vão fazer agora uma pontuação, tá? Vocês vão atribuir um valor aí de 0 a 10. Na primeira coluna, que são as razões para manter o comportamento, você vai colocar um padrão, uma pontuação de 0 a 10, sendo que 10 é importante manter o hábito, importante manter esse comportamento, e 0 não é importante manter esse hábito. Então, você vai colocar lá o score da resistência, tá? Primeira coluna, score da resistência, que é essa pontuação, de 0 a 10. É importante manter esse hábito para você ou não é importante manter esse hábito para você? E agora, na coluna do razões para mudar, você vai colocar um score da motivação, que é a pontuação da motivação. Sendo que ali você vai ver 10 é muito importante mudar e 0 não é importante mudar o hábito. Daí você vai conseguir visualizar aí como que estão esses scores, tá? Se eles estão
mais altos para resistência ou se ele está mais alto para motivação. Então, você vai conseguir visualizar, fica mais claro de conseguir visualizar, né? Então, você vai visualizar ali qual que é o score mais alto, se é da resistência ou se da motivação. Então, isso ali, quando vocês lerem essas respostas, né, as razões para manter o comportamento, razões para mudar, entender como é que está esse balanço na sua vida, o que está sendo mais importante, manter esse hábito ou mudar esse hábito? O que te traz ali mais dor nesse momento, né? É manter esse comportamento e adiar esse seu objetivo, adiar essa sua meta que você tanto quer, ou abrir mão de algumas situações agora, abrir mão de um prazer imediato para ter um prazer a longo prazo, conseguindo diminuir seu peso, conseguindo ter mais saúde, mais energia, melhorar aí os seus resultados físicos mesmo, fisiológicos, né, em relação à sua saúde, à sua energia, à sua vitalidade, ou você acha que não, olha, eu estou aqui acima do peso, mas eu acredito que ainda tem muitos ganhos que me fazem continuar nesse padrão. Então, você vai conseguir visualizar isso com esses dois scores, da resistência e da motivação, e ver qual que é o que está maior, qual que está maior do que o outro aí, tá? E trazendo esse conceito, trazendo esse teste aí e essa avaliação, eu vou trazer algumas considerações para vocês, tá? Então, as pessoas mudam quando? As pessoas mudam quando querem mudar e a mudança é importante para elas. Então, esse é um ponto de atenção, né? Porque você só consegue mudar quando isso é importante para você. Não adianta ninguém falar com você assim, olha, você engordou, né? Você está aí com problema de saúde, está com dores no corpo. Mas se você não acha que isso é importante, se você não tem uma motivação maior para seguir, para fazer, e fazer o que for preciso realmente na mudança, você não vai fazer, não vai seguir adiante. Então, esse é o primeiro passo para mudar, né? Você ter essa consciência de que é importante mudar e por que é importante para você, tá certo? Bom, outro ponto que faz as pessoas mudarem, saber como mudar, saber ter um caminho, ter um passo a passo, porque às vezes você quer mudar, mas você não sabe nem por onde começar. É por isso que, por exemplo, quando você tem um método para seguir, quando você faz parte de um grupo, de um curso, de uma mentoria, você consegue ir muito mais longe e muito mais rápido. Por quê? Você tem um profissional, você tem um grupo de pessoas ali que te apoiam, você tem um método para seguir, né? Lá no nosso método, no SE Pro, a gente tem um GPS dentro do nosso método. Então, a pessoa, logo que ela entra, ela recebe esse GPS com todos os passos, lá, as ferramentas, as técnicas, o que ela precisa fazer a cada semana, né? O que ela tem que controlar, o que ela precisa exercitar. Tem todo um planejamento ali, semana a semana, para cumprir. Então, é muito mais fácil. Por isso que as alunas do método, elas conseguem ter resultados tão rápidos, tão efetivos, em tão pouco tempo. Porque existe um direcionamento, né? A gente realmente pega na mão ali e ensina, e explica, e faz a pessoa aplicar aqueles conhecimentos, né? Então, assim, eu hoje mesmo postei lá alguns depoimentos de resultados das alunas em apenas 4 semanas. O que elas já conseguiram conquistar em apenas 4 semanas. Por quê? Porque tiveram um método para seguir, porque tem ali o auxílio de profissionais, a mentoria no WhatsApp dos profissionais envolvidos, a minha mentoria, a mentoria do profissional de educação física, a mentoria da nutricionista. Então, assim, gente, não tem como não ter resultado, né? Se você receber o conhecimento, se você aplicar esse conhecimento, e você faz parte de um grupo ali que te apoia, que te motiva, que tem os mesmos interesses que você, é impossível você não conseguir resultado, né? Porque você está ali realmente e você entende o que é importante para você, você entende o que você realmente quer, então é muito mais fácil de você conseguir atingir esse resultado e conseguir ter situações ali efetivas, né? E qual que é o terceiro ponto que fazem as pessoas mudarem, né? Que faz as pessoas conquistarem ali um resultado e conseguir mudar, quando elas acreditam que podem. Olha que interessante, porque se você não acredita em você mesmo, a gente tem que partir de início, né, por esse princípio. Por quê? Se você não acredita em você mesmo, se você não sabe do que você é capaz, você já tem ali uma profecia autorrealizável. Você já manda para o seu cérebro um comando de que você não vai conseguir, de que você não é capaz de conseguir esse resultado.
Então, é essencial que você acredite em você, que você fortaleça esse seu aprendizado, que você fortaleça essas suas crenças logo de início. E a gente investe muito nisso lá dentro do método, né? Porque o nosso foco lá é a inteligência emocional. Então, você desde o início tem ferramentas e técnicas para aprender a fortalecer seus pensamentos, a entender quais são as causas, qual que é a base desse seu problema, né? De entender qual que é a raiz do problema para conseguir se fortalecer, seguir, ter aderência à dieta, fazer exercícios físicos e conseguir resultados muito mais efetivos, duradouros e emagrecer sem aquela loucura de efeito sanfona, sem aquela loucura de restrições, né? Que a gente sabe que a gente acaba fazendo um monte de maluquice, de dieta maluca, sem isso, porque você consegue fortalecer a mente, consegue aplicar e consegue ter aí, seguir esses 3 R's da chave da mudança, que é a relação, quando você faz parte de um grupo que tem os mesmos interesses, que é a repetição, quando você repete comportamentos que vão te gerar, te proporcionar um novo hábito, e a reestruturação, quando você pega tudo isso que você aprendeu, todos esses conhecimentos, você aplica e você consegue reestruturar, criando aí uma nova rotina saudável, reeducando a sua alimentação, fortalecendo a sua mente e através de pensamentos que geram emoções e comportamentos positivos, tendo ações e resultados eficazes e duradouros, tá certo? Então, assim, isso eu queria trazer para vocês hoje aqui, sobre essa chave da mudança, nossa 5ª live dessa semana, tá preparando aqui para nossa semana do Reprograma Mente Magra. E essa semana que vai entrar agora, teremos mais lives, mais 5 lives com conteúdos aqui incríveis para você começar essa jornada do emagrecimento definitivo, sem sofrimento, sem dietas e conseguir realmente mudar de vida, transformar a sua vida aplicando tudo de melhor aqui, de conhecimento, dentro de um grupo que te ajuda, que te apoia e ter aí resultados cada vez mais maravilhosos, tá certo? Então, ó, tamo junto nessa. Super obrigada por vocês aqui, a presença de vocês aqui. E fiquem atentos lá nos posts, nos stories, porque eu vou compartilhando qual vai ser a agenda de temas dessa semana, tá certo? Super obrigada, a gente se vê. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.